Eu achei uma baita contratação do Corinthians e se ele tiver autonomia para trabalhar, Bruno, eu acho que tem condições de fazer um ano de 2026 muito bom. O Marcelo Paz agora no comando do futebol do Corinthians. Muito boa tarde para você. Boa tarde, Boni. Boa tarde a todos. Então, sim, é um ótimo profissional, uma boa contratação do Corinthians, né? O Marcelo Paz, ele foi ali o principal nome dirigente nesse grande momento do Fortaleza. Fortaleza, ok, foi rebaixado, mas o Fortaleza mudou totalmente de patamar, né? Hoje o Fortaleza tem outro tamanho. Um rebaixamento acontece, um ano que as coisas não andaram bem. O Fortaleza, apesar de ser um time organizado, um time que trabalha direitinho, ele não tem o mesmo potencial de faturamento que outros times têm. Então, um ano que as coisas não dão certo, que não se encaixam, que tem algum erro, acaba sendo fatal. Aconteceu também com o Atlético Paranaense, né? Aí o Fortaleza, a gente vai ver, né, se o time está bem, está estruturado, agora que vai jogar a Série B, como o Atlético caiu para a Série B e voltou. O Fortaleza também acredito que vai cair e voltar, né? Vamos ver como vai ficar ali com essa mudança, com a saída do Marcelo. Mas ele fez um grande trabalho ali. Ele é um dirigente, né? Ele tem um perfil diferente do Fabinho, que está saindo. Aí não sei qual é a ideia do Corinthians, que tem a questão do profissional. O profissional contratado é muito competente, que é o Marcelo Paz. E tem a questão do Corinthians, que a gente conhece o clube, né? A gente tem acompanhado o Corinthians, você acompanha de perto, aqui na Jovem Pan, o Corinthians, que é um time hoje muito complicado, né? Na sua situação política, na sua situação financeira. O contrato é de 1 ano, porque é até onde o que tem ainda de mandato do presidente Osmar Stabile, que era vice, que assumiu com o impeachment. Enfim, a gente fala aqui todo dia da situação do Corinthians. Aí vamos ver o quanto que a política do Corinthians vai permitir que o Marcelo trabalhe tranquilo. Isso é uma questão que acho que atrapalhou no trabalho do Fabinho. O Fabinho tinha uma outra coisa que pesava contra ele, que conhecendo a política dos clubes, eu tenho certeza que isso pesou, que foi o fato dele ter sido contratado pelo presidente que saiu, pelo Augusto Melo. Ele não foi contratado pelo atual presidente. Isso acaba tendo um peso, né? É um cara do outro presidente. Mas são perfis diferentes. Aí, como eu vinha falando, eu não sei se a ideia do Corinthians é essa, mudar de perfil ou não, porque o Fabinho é um ex-atleta e dizem que o Corinthians pode ainda contratar um ex-atleta. O Fabinho, para mim, fez um bom trabalho no time do Corinthians, agora deve ir para o Internacional, onde já foi jogador, campeão de Libertadores e campeão mundial, inclusive como atleta do Internacional. E o Marcelo, ele é um dirigente, né? O Marcelo, ele foi eleito presidente do Fortaleza, depois, quando o Fortaleza virou SAF, ele virou CEO da SAF do Fortaleza. Então, o Marcelo, ele não é um ex-atleta, ele é um cara que vem dessa parte diretiva do futebol. Ele é o presidente da LFU, que é uma das ligas, né? Chamam de liga, né? Mas é um dos grupos que vende direitos de transmissão, né? Por uma parte dos clubes. O Corinthians, inclusive, faz parte da LFU. Então, o Marcelo é um cara que vem da política, da parte mais diretiva, executiva. Então, ele também conhece política de clube de futebol. Então, ele tem noção de onde ele está chegando também nessa parte política. O Fabinho é um ex-atleta, né? Um cara que, com certeza, sempre focou mais no campo, na bola, em se desenvolver na gestão mais técnica. E, repito, para mim, fez um bom trabalho. Então, eu gosto muito do Marcelo Paz. Acho que é um cara super competente. Aí, vamos ver se o ambiente do Corinthians, se esse time que pega fogo quase todo dia, vai permitir que o Marcelo exerça o seu trabalho com tranquilidade. E agora sim, Flávio, passando para você, muito boa tarde mais uma vez. Boa tarde. Eu acho que é um cara que tem muita competência. E a questão é essa, vai ter autonomia para trabalhar? O Bruno já destacou, vai ter pouco tempo, pelo menos nesse momento inicial, porque o mandato do Osmar Stabile só vai até o final de 26. Mas é um cara que competência ele já mostrou. Ganhou prêmios de melhor dirigente dentro da América do Sul, levou o Fortaleza a esse patamar. Então é um cara que já mostrou do que ele é capaz. Agora num contexto diferente, né, Flávio? Boa tarde, então, Boni. Boa tarde, amigos. Está ok agora, bonitinho. Então, vamos lá. Bom, para mim, o Corinthians contratou o melhor cara dessa área que ele poderia contratar. Eu só comparo o Marcelo Paz com o Paulo Nobre. São coisas diferentes, mas é mais ou menos a mesma coisa. Porque o Paulo Nobre tira o Palmeiras de uma situação precária, leva para uma situação confortável, e hoje o Palmeiras é um dos times mais ricos do Brasil. Proporcionalmente, aconteceu o mesmo com o Fortaleza. O Fortaleza estava na 3ª divisão. Ele veio para a 1ª divisão, ele disputa títulos, ele passa a ser um clube de referência e nos 2 últimos anos, até com a ilusão de Libertadores, ele acaba não conseguindo segurar a bronca. O ano passado quase caiu e esse ano acabou caindo, o que não significa que o trabalho foi mal feito. Pelo contrário. Então eu entendo que o trabalho foi muito bem feito, mas deve ter gerado uma série de críticas. O time caiu. O Marcelo, com o trabalho dele, acostumou mal a torcida começou a ver um Fortaleza protagonista, ou seja, ele foi vítima da própria grandeza que ele criou para o clube.
E aí, o erro, me parece, é ter pensado em levar uma Libertadores num estado que tem muita dificuldade de locomoção, principalmente o desgaste é muito grande. Não tem o mesmo dinheiro para ter elencos como os dois mais poderosos, Flamengo e Palmeiras, têm, então fica muito difícil de você levar. Bom, até aí, beleza. O Corinthians nota 1000, acertou em cheio. Agora, Marcelo, não sei se ele fez um bom negócio. Eu acho que o Marcelo, daqui a alguns dias, vai mudar de nome. Vai ser Marcelo sem passe. Porque realmente a escolha dele, ele não podia ter ido no lugar. Só tem um lugar que nesse momento está numa evolução maior, mas é do mesmo nível, no São Paulo. Só se ele tivesse ido para o São Paulo. Mas é igual. É uma coisa assim absurda. Porque lá o Corinthians, ele é um clube como o São Paulo, que depende das sociais. E as sociais, elas são partidos políticos. Então tem o cara da piscina, tem o cara do banheiro, tem o cara do tênis, tem o cara da bocha. E esses partidos políticos, né? Eles chamam até, como é que eles falam? Chapinhas. Cada um tem o seu interesse, ninguém está preocupado com o Corinthians, cada um cuida de si, do seu interesse. Então, no momento que o Augusto Melo escolhe um cara, esse cara está condenado, como foi citado aqui, Fabinho Soldado. No momento que o Stabile escolhe alguém, esse cara está condenado pelos outros. Então, vai ter um monte de gente querendo que se ferre. Isso é histórico no Corinthians. Lá atrás, quando tinha briga, Vadir e Matheus, reza a lenda que um pagava o time, pagava o jogador para perder, para derrubar o outro da presidência. Não precisava muito que o time do Corinthians era ruim, tinha até o nome de faz-me rir, né? Tão ruim que era. Mas tinha essa coisa, falava, eu nunca vi, ninguém viu isso. Mas os caras falavam que os caras iam lá, agitavam o que podiam para fazer. O Corinthians é assim, historicamente. Então é preciso ter alguém que tem uma autonomia muito grande. Ele não é presidente do clube. Essa autonomia teria que vir do presidente, que eu não sei se o Stabile tem perfil para isso, não. Acho que não. Para dar ele uma autonomia mesmo para ele trabalhar do jeito que ele quer trabalhar. Não tem dinheiro, transfer ban, não vai aparecer dinheiro por magia, quer dizer, ele vai trabalhar sem dinheiro. Isso já acontecia no Fortaleza, mas numa estrutura menor, né? mais que ele foi fazendo crescer. Agora não. Quando a gente já tem um buraco enorme financeiro, não tem como contratar, há uma exigência enorme. Os 2 títulos, né, o Corinthians fecha o ano como campeão da Copa do Brasil, mas a gente sabe que é uma situação muito... Não quer dizer que o Corinthians tenha time para competir em competições importantes. O Campeonato Brasileiro vai ser um sufoco. Libertadores vai ser aquela coisa engraçada de todos os anos. Não vai acontecer nada. E aí os caras começam a encher o saco, pegar no pé. Então, eu acho que o Corinthians acertou em cheio. O Marcelo errou em cheio. Eu não teria, se eu fosse ele, eu jamais viria para o Corinthians. Jamais. Tomara que dê certo. Eu gosto dele como pessoa, torço demais por ele, mas acho que o Corinthians é tóxico demais para um cara com o perfil dele, que quer trabalhar, quer fazer a coisa andar, que é organizado. O Corinthians não funciona assim. O Corinthians não é desse jeito. E ano passado o próprio Marcelo já tinha recebido proposta do Corinthians, até assumiu, né? Pegou mal para ele, mas ele assumiu que tinha visto com bons olhos a proposta do Corinthians. Naquele momento optou por continuar no Fortaleza, o Fabinho chegou e agora nesse momento então o Marcelo Paz chega para assumir o cargo de diretor executivo do Sport Clube Corinthians Paulista. Mauro César Pereira, muito boa tarde para você, quero que você comente então, por favor, também. Acho que o Flávio trouxe um bom ponto também, para o lado do Marcelo Paz e para o lado do Corinthians, essa movimentação e esse acordo entre as duas partes, meu caro Mauro César. Muito boa tarde. Boa tarde a todos. Eu acho que mais uma vez, quando fala em um dirigente do Corinthians, como aconteceu no episódio do Fred Luz, se acredita no Mago Merlin, né? O Fred Luz, na época, foi apresentado e algumas pessoas entenderam que ele era o arauto da recuperação do Flamengo, que não é verdade. Na época eu expliquei isso aqui. Ele participou do processo, entrou durante o processo, tinha uma função na área comercial, depois virou CEO lá, porque ficou muito próximo do presidente, que era o Eduardo Bandeira de Mello, mas passou longe dele a elaboração do plano de recuperação do Flamengo. Ele foi uma peça numa engrenagem onde vários participaram, eu diria que um papel absolutamente secundário. Não foi o idealizador daquela recuperação. Mas como ele estava no Flamengo naquela gestão, olha, chamamos um cara aqui que vai resolver. Não resolveu nada, foi embora, resolveu o quê? Mudou nada, a dívida aumentou, não é culpa dele, é culpa de uma gestão ruim. E agora que é a mesma coisa, tentaram o Bruno Spindel, que é um bom profissional. A história do Bruno Spindel é bizarra. O que eu apurei foi que na noite de Natal, ele e o presidente do Corinthians já tinham tudo encaminhado, troca até um e-mail, e aí ele vinha para São Paulo, no dia 25, para já fazer reunião, botar o bloco na rua, e simplesmente depois a coisa parou. O advogado não encontra, tal, fazer o contrato, a coisa ficou do limbo. Ele falou, não vou mais, desistiu. Ele deve ir para o Cruzeiro, né? E eu acho que ele escapou de uma boa. Como acho que o Marcelo Paz está embarcando digamos, uma aventura profissional muito arriscada. Porque o Corinthians, gente, o Corinthians é isso. O Corinthians é isso. Inclusive, do Spindel, o que eu soube foi que o nome não agradaria o Dorival Júnior. O que faz sentido, porque ele foi 2 vezes demitido do Flamengo, uma demitido, o outro não teve o contrato renovado, e o Spindel participava
do departamento de futebol quando ele não teve o contrato renovado. É possível, não sei, é possível. Mas a informação que eu recebi foi essa, que o Dorival não gostou muito da ideia. Não sei se esse a ponto de ter força para vetar, né, que seria um absurdo o técnico vetar a contratação de um diretor. Acho que não chegaria a tanto, mas, enfim, essa é uma informação a mais. O Marcelo Paes fez um trabalho muito bom no Fortaleza. Eu acho também que, mais uma vez, não é só ele que faz. Isso aí depende do clube, das pessoas ao redor. Ele foi uma liderança importante, da torcida entender. Ninguém faz um trabalho sozinho de recuperação de um time, tirado uma terceira divisão para jogar a Libertadores, como aconteceu com o Fortaleza. Ele foi, de fato, o linha de frente nisso tudo, demonstrou competência, mas esse ano ele errou muito. Errou muito. A montagem do elenco do Fortaleza foi ruim. Jogadores velhos, jogadores cansados, o elenco cansado. O Fortaleza não foi bem, não se preparou bem para as competições, não conseguiu estabelecer uma prioridade que eu acho que é básica, que é não cair. Não adianta você sonhar com a Libertadores e ir longe e você ir para a segunda divisão. Até porque a chance, convenhamos, do Fortaleza ganhar uma Libertadores sempre seria muito pequena. Né? Poderia até avançar bastante, mas ganhar era muito difícil. Acabou se embananando na competição que não poderia deixar de disputar, que é a Série A, e agora vai jogar a Série B novamente. Eu vi muita insatisfação de parte dos torcedores do Fortaleza ontem com o fato dele deixar o clube no pior momento, ou seja, no momento que o time cai. Eu acho que é compreensível ter essa reação do torcedor do Fortaleza, porque ele foi realmente o cara da linha de frente. Também entendo o lado dele de querer ser um profissional do futebol e de encarar esse desafio. Agora é um desafio difícil, porque não adianta você contratar o Batman, o Aquaman, o Superman, o Homem-Aranha, se o clube não quiser mudar. E a última ação que vimos antes de o transfer ban no Corinthians foi contratar o Vitinho para ser reserva ao apagar das luzes, não foi? Quem era o presidente? Era esse. Quem era o vice-presidente do antigo presidente? Era ele. É o atual presidente. Então a filosofia mudou radicalmente com relação a controle de gastos. Gente, o Corinthians tem um jogador que era o mais caro do futebol brasileiro, agora não é mais, é o Neymar, né? Que é o Memphis Depay. Foi fundamental agora na Copa do Brasil? Foi. Mas tem condições de ter um jogador tão caro? Não tem, mas tem. Aí fica devendo, paga depois e tal. É com isso que ele vai conviver. É muito diferente do que o Fortaleza foi. Agora, vai conseguir botar essa casa em ordem? Como é que fecha uma conta de um clube que deve a jogador, que tem transfer ban, que tem que resolver 1000 pendências financeiras e tem um elenco caro? Como é que você equilibra esses pratos todos? Né? Só tem um jeito, você vai ter que cortar custo. Vão dar a ele poderes para isso? Vai querer também ser o cara que vai tomar o remédio amargo pelo Corinthians? Que ia falar, gente, não podemos ter esse elenco, temos que desfazer desses jogadores, cortar esses custos, pagar essa dívida, que é o certo. É o que eu, pessoalmente, espero de um profissional como ele. Como se fosse o Bruno Spindel. Não é para fazer com o Fabinho Soldado, que era gerente lá do Flamengo, gerente de scout, de repente virou gerente de futebol e virou diretor de futebol do Corinthians. Não consigo entender como assim, rapidamente. O que ele fez? Gastou dinheiro que o Corinthians não tinha, contratou vários jogadores, não contratou. Enquanto pôde, até que depois não pôde contratar mais, que transfer ban em cima do outro. Então, assim, aí depois reclamaram que ele contratou muito. Eu li alguma coisa que causou insatisfação, porque ele... mas ele contratou porque deixaram. Ele não tem a caneta de presidente. O Fabinho não podia contratar o jogador, mas o que ele fez? Ele contratou o jogador. O que fez de especial? O que fez de diferente? Encontrou uma grande sacada, assim, trouxe 3 caras baratos que deram resultado. Isso sim seria legal. Você, achou 3 jogadores, custaram um pouco, veio emprestado, resolveu tudo. Nossa, esse cara tem visão, hein? Ele era de scout no Flamengo, hein? Então ele deveria ter esse perfil. Mas não, qual foi o jogador, a grande sacada, jogador barato, que deu resultado, que não custou muito? Não tem. Não tem. O próprio Vitinho, quanto custa um Vitinho, gente? O jogador chegou livre. Jogador caro. Jogador caro. Então o Marcelo ele vai ter um desafio tremendo agora pela frente, que é colocar ordem numa casa bem desorganizada, do ponto de vista financeiro. E se quando as finanças estão desorganizadas, o resto vai mal. Como fazer isso, sinceramente, eu não sei. A não ser que o presidente do clube acorde num belo dia e fale, cara, a partir de agora vai ser tudo diferente, porque não tem outro jeito. E o mais, o Corinthians está na Libertadores. Qual vai ser o anseio do torcedor? Ter um time competitivo. Vai ter o Corinthians coragem de fazer o que o Flamengo fez em 2014? Estava na Libertadores de 2014. O Flamengo foi com um time fraco, foi eliminado na fase de grupos. E sabia que não ia longe. Porque isso é uma ilusão. O São Paulo vive muito isso. Quando vai para a Libertadores, o São Paulo tem que disputar. O São Paulo não tem condições de disputar a Libertadores. Mas naquele ano que o Botafogo foi campeão, 2024, ele poderia ter chegado à semifinal, perdeu nos pênaltis, sim, com um time que ele não podia pagar. Tanto que a dívida aumentou naquele ano. E luta até hoje com isso. Ou seja, faz um esforço, contrata o que pode e o que não pode, para tentar chegar, e não chega. E não chega. Então, são decisões difíceis, amargas, nada populares, mas eu não consigo enxergar a outra solução quando você tem um clube encalacrado como está o Corinthians, o que é, você digo, um grande absurdo. Quando você vê uma semana que o presidente do Flamengo apresentou lá o faturamento do clube de 2 bilhões e 100 quase, 2,071,
aproximadamente, você tem que pensar, o Corinthians vai estar ali brigando com o Flamengo por esse faturamento. O mais rico, o que ganha mais, o que faz isso, o que faz aquilo, pelo potencial que ele possui. Ele é um clube de maior torcida no maior mercado que é São Paulo. Né? O mercado aqui em São Paulo está 1/3 do PIB do país, pô. E um estado. Em 27 estados, um estado tem praticamente 1/3 do PIB, que são as riquezas do país, né? A soma de todas as riquezas do país. O produto interno bruto. É muita coisa. Aqui está o dinheiro. E o Corinthians tem a sua torcida concentrada em São Paulo. Então tem todo o potencial para a situação, mas precisa tomar o tal remédio amargo. E esse remédio amargo não são de 12 em 12 horas por 5 dias. São alguns anos. Alguns anos. E convém o quê? Depende de quê? Decisões difíceis, cortar gastos, trabalhar com o elenco mais barato, ter jogadores que queiram participar de um processo de recuperação de um grande clube, uma torcida que entenda, mas para ela entender, o diretor, o dirigente tem que ser transparente. Eu acho que o Marcelo tem essa capacidade, eu acho que ele tem esse potencial. Pelas vezes em que ele se apresentou em público, eu acho que ele tem essa condição de chegar e falar, olha, o que ele detectar, claro, né? É isso, temos que fazer assim, assim, assim. Agora, se deixar ele trabalhar, acho que ele pode conseguir fazer um bom trabalho, um trabalho longo, dói, né? Porque o torcedor pode ver coisas que ele não vai gostar, no sentido de ter que apertar um cinto, mas qual é a outra mágica? Né? Não tem essa mágica. Como eu falo, não existe o Mago Merlin no futebol com a varinha de condão, vai lá e transforma tudo de uma forma... Não tem isso. Leva tempo. Mesmo quando você tem um cara como o Paulo Nobre turbinando o clube, oxigenando as finanças, quando ele colocou dinheiro dele, né, para o Palmeiras, depois o Palmeiras pagou e tal, levou tempo, não foi imediato. O Palmeiras quase caiu em 2014. Quase foi rebaixado. Em 15 começa um processo de contratações, veio o Dudu, veio o Zé Roberto depois e tal, outros jogadores, surge o Gabriel Jesus, aí ganha a Copa do Brasil, ganha um brasileiro e o clube vai. Né? E paralelo a isso, o Palmeiras começava ali a colher os frutos do seu estádio, né? Dele, da W Torre, mas é dele também, e que proporcionou uma maior arrecadação de bilheteria, mais associados, o sócio-torcedor do Palmeiras cresceu muito, foi um sucesso, tudo veio num pacote ali naquele momento. O Corinthians precisa encontrar esse caminho, só que ele não tem esse mecenas que vai colocar dinheiro do bolso para dar uma oxigenada nas finanças. Mas ele tem condições de gerar essa receita, porque ele é muito grande, o Corinthians. Então, tem saída, tem solução. Agora, é um trabalho longo. Lembrando que o próprio Marcelo Paes, esse trabalho que vem da 3ª divisão para chegar à Libertadores, isso não foi de uma hora para outra também. Isso leva tempo. Levou tempo, não foi assim. Estou curioso para ver o que ele vai dizer quando ele tomar pé da situação. Agora, é um clube muito complicado, porque você vê, o Bruno Spindel já estava conversando com a diretoria do Corinthians para fazer a reunião com as pessoas do departamento e falar, a ideia era fazer a reunião no dia 25 de dezembro já. Isso no dia 24 foi conversado, para no dia 25 ia se reunir e conversar com os pares do departamento de futebol para definir o que vão fazer, como é que a gente começa o trabalho, porque não há tempo a perder, né? A temporada começa daqui a pouco. Campeonato Paulista, depois Brasileiro, tudo mais. E só frisando uma coisa, tem muita gente achando que dia 24 de janeiro vai ter Supercopa. Não tem, gente. Não tem Flamengo e Corinthians Supercopa dia 24 de janeiro. Essa data está em aberto. A CBF ainda vai definir a data, ela não vai jogar no lixo um Flamengo e Corinthians valendo uma taça, né? E seria jogar no lixo, colocar imprensado ali entre começo de brasileiro, estadual, tudo junto, os jogadores voltando de férias. Os do Corinthians vão voltar de férias com o dia 21, 22, não tem como. Nem sei se vai antecipar a volta. Os do Flamengo também entraram de férias dia 19, os do Corinthians é 22, né? Se não falha a memória, é 21 foi a final, 22. Então, esse jogo não tem data ainda. A CBF vai encaixar em algum lugar. Pode ser até que fique um pouco mais adiante, mas não vai ser em 24 de janeiro, não, tá? Só uma informação que eu tenho visto na rede social. Muita gente fala, vai ter o jogo. Não tem. A CBF não definiu local nem data, tá? E eu acho até que ela está certa nisso. Seria um desperdício, porque vai ser legal, né, o confronto dos dois. Mas, enfim, eu vejo dessa maneira. O Marcelo vai ter um desafio muito grande pela frente e talvez ele tenha que comprar algumas brigas importantes para poder fazer um grande trabalho à frente do Corinthians. Aliás, sobre o jogo da Supercopa, até na época da apresentação do novo calendário da CBF, eles não tinham sido muito claros também, né? Até que, para falar sobre esse assunto, teve que ser perguntado na coletiva depois como ficaria a Supercopa, né? Eu fui até a CBF antes do Natal e perguntei, vem cá, afinal, não tem data, como é que tá? Me falaram, Mauro, vai ser um jogão, né? Flamengo e Corinthians. Aí a pessoa me falou, tem tudo para ser legal, porque vale uma taça. Uma Supercopa vale uma taça. Sim. São as duas maiores torcidas do Brasil, a televisão vai ter interesse e tudo mais, fazer um oba-oba danado em cima disso. Não é uma taça tão importante, mas é uma taça. Aí ele falou, não, a gente não pode jogar no dia 24, emprestado, não, vai ser uma outra data, a gente vai definir lá na frente. Aí a pessoa ainda falou assim, eu não sei em qual data, mas vamos ter que arrumar. Vamos arrumar uma data. E o que vai acontecer. É isso. E Bruno, até essa parte que o Mauro fala sobre a comunicação do Marcelo Paes com o torcedor, eu acho que vai ser muito importante também. Porque a gente pensa, Fabinho Soldado, ele tinha um elenco
Era um cara muito querido pelo elenco, pelos funcionários, mas sofria muita pressão interna por essa situação que a gente falou, que o Corinthians é um time que, nesse momento, é dominado pelos interesses de pessoas que estão ali, que se preocupam com outras coisas e talvez não tanto com o bem do clube. Muita pressão de conselheiros, de dirigentes, para cima do Osmar Stabile pela saída do Fabinho. No final das contas, o Fabinho mesmo sai. E o Marcelo Paz já começa essa trajetória no Corinthians, tendo que resolver um monte de pepino. O Corinthians buscando, aí está mais na responsabilidade do Osmar, é claro, mas transfer ban, não pode contratar, tem que resolver a situação de jogador com o contrato acabando, Maicon, Romero, Anguilleri, Thales Magno, são esses os que terminam o contrato agora nesse final de ano. Montagem de elenco para uma Libertadores, mas sem poder contratar e sem poder gastar muito, porque o Corinthians não tem condição também. Ou seja, vai ter já um monte de coisa para resolver. Vai ser um começo de trabalho conturbado e acho que essa comunicação com o torcedor também, tentar ganhar o torcedor no discurso, acho que vai ser importante para ele também, né, Bruno? Sim, e deixar claro, né, como vai trabalhar. É uma situação nova para ele, né? Que ele já foi diretor de futebol do Fortaleza, né, antes de ser presidente. Mas já há alguns anos ele era o presidente e depois CEO da SAF. Então ele era o comandante, né? Ele era a figura máxima ali do futebol do clube. Agora ele é um diretor de futebol do Corinthians, mas tem um presidente, tem os estatutários, né? Tem vice-presidente, tem um monte de gente. Então, primeiro, acho que ele vai tentar entender. Com certeza teve uma conversa, mas acho que quando chegar aqui, quando começar a trabalhar de fato, que ele vai começar a entender como funciona, o que ele consegue fazer ou não. Eu imagino que para ele também ele aceitou o convite para se colocar no mercado, né? Para mostrar agora ele é um cara, ele é um profissional do futebol, ele é um cara que está aí no mercado para trabalhar em vários clubes, como temos alguns aí, não sei exatamente como vai ser o estilo de trabalho dele agora como um diretor executivo, mas temos aí vários que passam por vários clubes, né? O Alexandre Matos, o Rui Costa, o Rodrigo Caetano, o Bruno Spindel, agora, que era o cogitado, agora deve ir para o Cruzeiro. Então ele se coloca no mercado, né? Quando ele sai do Fortaleza, clube em que ele foi presidente, que a total identificação dele é com Fortaleza, agora ele se coloca no mercado. Agora eu sou um profissional do futebol e posso trabalhar em qualquer clube. Mas dessa questão, né, acho que ele vai entender melhor quando estiver aqui. Ele é um cara que fala muito bem, se comunica muito bem, isso aí acho que ele consegue. É entender como funciona o Corinthians, que por mais que ele tenha essa experiência como presidente de outro clube, claro, o Fortaleza também tem o seu lado político. Todo clube que tem eleição, né, o Fortaleza antes de virar SAF, ele foi eleito presidente, disputou uma eleição e, claro, ele conhece a política de um clube de futebol, mas cada clube tem a sua realidade, cada clube tem o seu lado político com características diferentes. E aí não é só porque o Fortaleza é um time do Nordeste, o Corinthians é de São Paulo, não é isso. O Corinthians é diferente do São Paulo, por exemplo, que é diferente do Palmeiras. Cada clube tem as suas alas políticas, tem clube que o presidente tem mais força, tem clube que o presidente não tem tanta força. O presidente do Corinthians hoje, eu não consigo, pelo menos vendo de fora, analisando e com um pouco de informação, eu não vejo o presidente do Corinthians hoje, ele tem a mesma força no clube dele do que tem a presidente do Palmeiras, por exemplo? Não parece, né? No Stabile, ele foi eleito pelo conselho, então ele está lá porque outras pessoas do clube o ajudaram a estar ali. É claro que a Leila também votaram nela, mas ela parece que tem, assim, uma força maior para se impor. O Stabile não. O Casares, nesse momento no São Paulo, o Casares já teve força no São Paulo, perdeu, ele está ameaçado. Então, cada clube tem a sua complexidade. E isso o Marcelo vai entender. E qual é o papel dele dentro dessa parte? Ele é o diretor de futebol. Então, o cargo dele é o cara que vai mandar no futebol. Mas ele vai fazer o que quer? Provavelmente falaram para ele que sim. Mas, senão, acho que ele não toparia. Mas, na prática, como que vai ser? Ele pode... ele vai tomar as decisões, ele vai ter o poder de sozinho, por exemplo, decidir uma contratação. Quando o time tiver com problemas, ele vai ter o poder sozinho de demitir o treinador, se ele achar que é o caso, por exemplo, e de escolher o outro. Ou de bancar o treinador. De bancar também. O Dorival, o time tropeça ali. Não, o Dorival vai ficar. Mas ali na diretoria, o conselheiro está falando que o Dorival não tem que ficar. Falando no ouvido do presidente. O presidente passa isso para o diretor. Sim. Isso ele vai entender na prática, né? Se ele vai ter, na prática, toda essa autonomia. Que aí não é questão com ele, é questão de como funciona o clube. E isso ele vai entender melhor no dia a dia.
A gente tem algumas das manifestações, tanto do Marcelo Paz quanto do presidente Osmar Stabile, depois da conclusão dessa negociação, da contratação do dirigente por parte do Corinthians. Primeiro do Marcelo Paz, o que ele publicou nas redes sociais, a gente vai colocar aí na tela para acompanhar o que disse o Marcelo em sua despedida do Fortaleza. Abre aspas. Fortaleza foi o maior desafio da minha vida profissional. Juntos transformamos um clube, elevamos seu patamar esportivo, institucional e financeiro e colocamos o nosso tricolor no lugar de protagonismo que sua história e sua torcida sempre mereceram. Foram 11 anos de dedicação praticamente ininterrupta. Estive presente em quase 800 jogos em loco, acompanhando de perto, seja nos menores municípios, seja na Bombonera ou também no Monumental de Nunes. Foi uma parte do que disse o Marcelo Paz, ex-CEO do Fortaleza, que agora chega ao Corinthians. E o presidente Osmar Stabile também disse o seguinte com relação à contratação de Marcelo Paz. Abre aspas. A contratação do Marcelo Paz representa um passo importante dentro do nosso projeto de reestruturação e fortalecimento do futebol do Corinthians. Trata-se de um profissional reconhecido com visão moderna de gestão e capacidade comprovada de liderança. Foi a manifestação, pronunciamento de Osmar Stabile, o presidente do Corinthians, depois dessa contratação de Marcelo Paz para ser executivo de futebol. O Corinthians ainda pensa também em contratar um ex-jogador para comandar ao lado do Marcelo Paz, né, ser um subordinado do Marcelo Paz mais perto do futebol. Falam em nomes como Júlio César hoje no Bragantino, Paulinho no Mirassol, esses os nomes que circulam também no Corinthians para assumir também essa função ao lado do Marcelo Paz. Olha, Flávio, para a gente também arrematar esse assunto, eu acho que o que me causou assim, uma surpresa positiva é que a saída do Fabinho, próxima de um final de ano, com essa pressa que a gente falou aqui, já que o Campeonato Paulista começa cedo, o Brasileirão começa cedo, é de que pelo menos não foi nomeado aquele famoso dirigente estatutário. Por exemplo, no caso depois da eleição do Augusto Melo, o Rubão assumiu como diretor de futebol. Tem sempre aqueles nomes que surgem com essa possibilidade de assumir o cargo estatutário. E muito da pressão em cima do Fabinho Soldado era também porque vários desses nomes queriam que o cargo estatutário de diretor de futebol também voltasse a ser utilizado. Então, acho que pelo menos é um passo interessante de um Corinthians não dar voltar esses degraus, né? De colocar um cara ali que não é experiente, que está ali só porque é sócio do clube, porque é conselheiro, mas sim um nome executivo. Talvez seja um caminho que se abre, até falando de reforma estatutária, de projetos de SAF que surgem no Corinthians, pode ser ali uma luz no fim do túnel para o Corinthians, quem sabe, ter um futuro muito melhor do que vive hoje. Então, Boni, temos que aguardar. A contratação do Marcelo Paz foi muito boa, foi muito bom para o Corinthians. E eu acho que se ele tiver alguma autonomia, ele vai poder acrescentar bastante. Quando se fala em trazer um ex-jogador, eu também gosto da ideia. É claro, tem que ser um ex-jogador preparado, né? Não é só trazer um ex-jogador. Não é o fato do cara ter jogado, que ele tem conhecimento, aí nós vamos falar em administração. Então tem que ser um ex-jogador que tenha um bom conhecimento, tenha se preparado. Tem vários por aí que estão fazendo história, trabalhando bem. Tivemos grandes trabalhos alguém pode contestar, mas enfim, o Leonardo fez um trabalho que marcou época, o Edu Gaspar está por aí ainda, enfim, alguns só lembrando, né, passando, mas são caras que fizeram trabalhos e que acabaram funcionando, acabaram dando certo. Então, isso pode ser positivo. Agora, eu espero que essas pessoas efetivamente se afastem. Deixem trabalhar. Porque esses clubes, quando eles dependem muito de conselheiros e tal, eles vivem de fofoca. Então os caras ficam fazendo fofoca, ficam fazendo intriga. Sabe aquele negócio de vai fervendo aqui, jogando lá, jogando uma fofoca aqui, uma mentirinha lá e tal. E como não tem ninguém para se expor, você corre esse risco dos caras ficarem fazendo futrica para lá e para cá e minando o terreno de trabalho. Se eles efetivamente se afastarem e deixarem os profissionais trabalharem, dá a possibilidade de melhorar. Agora, o Corinthians é uma coisa caótica. O Corinthians deve uma fortuna, o Corinthians transfer ban, o Corinthians não tem dinheiro. Enfim, é uma coisa caótica, né? E o torcedor não tem consciência disso. Ele acha que o Corinthians é um time rico, um time que tem que contratar jogadores de alto nível, é um time que tem que brigar pela Libertadores, pelo Brasileiro. Isso não vai acontecer. Como é que isso vai ser feito?
né? De que maneira vai ser administrada esse buraco que o Corinthians tem? Porque antes de mais nada, ele tem que sanear suas dívidas. Isso demora pra caramba. É isso que eles querem fazer? Ou eles querem continuar brincando de transfer-ban ou não transfer-ban? Que a frase de vamos correr para contratar o Vitinho antes do transfer-ban foi do Stabile. Sim. É uma coisa irresponsável, não poderia ser assim. Não vamos gastar dinheiro. O Corinthians deu sorte de ter transfer-ban, porque senão tinha feito um monte de bobagem a mais. Então, uma ideia boa era deixar esse transfer-ban por mais uns 3, 4 meses aí, para ver se para não fazer. Outros clubes poderiam se beneficiar de um transfer-ban também. Deixar de fazer besteira. Deixa de fazer besteira. Então, vamos esperar, vamos ver o que ele vai fazer e até que ponto ele vai ter autonomia para colocar as ideias dele em prática. Mas acho importante que ele venha a público e diga o que ele pretende, o que ele quer fazer e o que lhe foi prometido, para depois não ficar a palavra de um contra a palavra de outro, né? Num primeiro momento, o que o Corinthians fez? Ele trouxe alguém que quase todo mundo entende como um cara bom, um cara que vai resolver. Mas só trouxe para ser uma escora, para ser um anteparo, ou realmente vão deixar ele trabalhar? Essa é a minha dúvida. Essa acho que é a dúvida também de vários torcedores corintianos que ficam preocupados. Será que vai ser só um escudo para a diretoria ou será que o Marcelo Paz poderá desenvolver o seu trabalho? Para a gente fechar esse tema de fato, então, falar um pouco das manifestações do Fabinho Soldado, que fez neste sábado um jogo beneficente, organizou um jogo beneficente, também estiveram presentes jogadores do Corinthians, Gustavo Henrique e o André Ramalho, e é claro que foi perguntado sobre a sua saída do Corinthians, sobre o seu futuro, se vai para o Internacional ou não, e o Fabinho falou o seguinte, a gente tem a arte aí na tela. Primeiro, o que ele disse depois de deixar o Corinthians, pela saída do Corinthians. Abre aspas, desejo todo sucesso e vou torcer para que aquilo que foi plantado não morra, continue germinando. O que me fez tomar a decisão eu não quero falar, eu já disse, mas espero que o presidente Osmar continue tendo o apoio das pessoas que querem o bem do clube. Ele entende de processo, é um grande empresário, entende de negócios. Espero que continuem ajudando e colaborando com ele. Aos que pensam diferente, é hora de deixar a vaidade de lado e espero que deem continuidade no trabalho. O Corinthians vai continuar evoluindo e eu vou seguir torcendo por esse clube, foi o que disse o Fabinho Soldado pela saída do Corinthians. Ele também se manifesta com relação ao seu futuro, né? Porque muito se diz que pode assumir esse cargo no Internacional para a temporada de 2026 também. Abre aspas, é um momento que a gente precisa ser verdadeiro. Claro que a gente tem consultas de outros clubes. Respeito muito. Respeitei enquanto estava no Corinthians. Nunca tinha acertado nada. Minha decisão foi comunicada até algum tempo para que não houvesse interferência sobre a decisão. O Inter é um clube que procura. Sempre teve uma grande aproximação por eu ter jogado lá, conhecer o Abel Braga, mas não é só por isso. A procura existe pela competência, o profissional que sou, não só no Internacional. O que me credencia para estar na posição não é ter sido atleta. É tudo o que vivenciei, tudo que aprendi, tive que entender que era necessário para exercer com excelência. Fecha aspas, do Fabinho Soldado, deixando também o seu futuro em aberto. E o Corinthians já superou, já trouxe alguém para substituí-lo no cargo. Marcelo Paz, então contratado e já anunciado para assumir o cargo de diretor de futebol, executivo de futebol do Sport Clube Corinthians Paulista.